Cara, eu gosto do Soteldo. Não, eu também. Mas eu concordo com você nessa. Eu acho que, ainda mais com a chegada do Luiz Araújo, que chega agora no meio do ano, eu não acredito que tenha muito espaço pro Porque Soteldo, aí vai não. botar onde, tio? Não tem espaço. O Alan é craque de bola. Craque. A minha Gosto muito. pergunta é simples. Precisa? Só isso. Que ele é craque de bola, a gente sabe. Cara, eu dispensaria o Vidal e traria o Alan. E, Pergunta, ó, fala. não podemos esquecer, tá falando do Alan, que é primeiro homem do meio, joga também de segundo. Mas o De La Cruz, E ainda tem o De La Cruz, bem lembrado. É, o e Flamengo o De La Cruz tá tem rico. jogado de segundo homem lá no E River. o De La Cruz, a galera tá empolgada com ele. Jogou muito contra o Fluminense. Meu querido, assiste esse vídeo até o final, vamos acompanhar a repercussão da imprensa sobre esse jogo do Mengão. Vitória na Copa Libertadores da América, tá bem bacana o programa. Você que tá aí, meu querido, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se. Vamos ver eles falarem também aí sobre reforços, De La Cruz, Soteldo, Alan. Rapaziada aí tá meio assustada com os investimentos do Flamengo. Mas eu tô vendo aqui no meu telefone que mais de 70% das pessoas não está inscrita no canal, tá assistindo o vídeo, não tá inscrito. Então se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Se inscreveu de verdade? Então vamos aqui, rapaziada, assiste até o final, vamos lá. Vou falar o que eu falo aqui toda hora. Pede pro pessoal do Maracanã ligar pro John. Call John. Hey, John. Qual é o gramado que você botou no Newton, John? Liga pro John. Mas não é tão fácil assim, GV. Pô, mas já ficou um tempão fechado essa bagaça. Já Depois foi mais trocado, já foi colocado Não, híbrido. Isso, e depois fechou de novo. 10% híbrido só, não é igual ao do Corinthians. 20 dias pra botar o sementes de inverno. E adiantou o quê? Mas sabe qual é o problema também? Devido à proteção que, né, fez aquela aí em cima com aquela nova... O anel. O anel em cima, antigamente ele não ia até mais próximo do campo, né? E hoje ele bate poucos tempo de sol dentro do O gramado. mundo inteiro usa telhado assim. Tem uns que nem abrem e os caras conseguem fazer grama boa. Mas eles Por trocam. que a gente não pode? Não, sim, mas tem país aí, na Alemanha, eles trocavam grama do Liga pro inverno John! e grama de verão. Caiu no tapetinho. Esse é o problema. Ô, John, resolve esse problema aí Pede pra pro gente. John, pede um dinheiro pro John emprestado, Maracanã. Bota o gramado. Aí. Não, o Flamengo aí, botou o Flamengo, né? Mas o grande problema é esse, né? Porque o Flamengo tem o comando em termos do Maracanã. Landim liga pro John. Mas como é que o Flamengo vai fazer um investimento tão alto desse se não tem a certeza que vai ser o dono em termos do estádio? Pô, mas já joga lá 300 Ué, anos. mas aí são concessões, né? Você não tem uma coisa que dê pra dizer que nos próximos 30 anos o Flamengo vai... Então não tem solução, vai ter que jogar esse gramado ruim Não, pra sempre. aí a diretoria tinha que avaliar isso, né? Não é ruim, é o que a gente jogava em algum tempo, né? Pô, mas perto que os caras estão jogando aí, isso é brincadeira. Não, Olha sim, o Palmeiras. Tem esses outros caras aí. estádios melhores, tipo o próprio Engenhão hoje, né? O Newton Santos tá lindo, pô. O Não, o gramado tá Atlético perfeito. Paranaense, Palmeiras. o Corinthians é um tapete. Allianz Sim, Parque. sim, sem dúvida. Um monte. Não, O concordo. Couto Pereira é um Até tapete. porque hoje em dia não dá mais pra você falar que não é falta de grana, não existe mais isso. Todo mundo que Assim, chega aqui de não tem fora, como. Tirson, e o São Paulo que veio E da é o França maior agora, estádio, fala. né, do Brasil, né? Qualquer lugar do mundo que você falar do Maracanã é uma referência. Não foi só o São Paulo que falou. O Fernando Gago, o treinador do Racing, também reclamou. Todos eles. Agora, não. os dois estádios realmente que estão muito abaixo, né? Porque assim, que a gente já viu melhores condições, é o Maracanã e o Mineirão, pô. Nossa, o Mineirão tá também- pior do que o Não, Maracanã. Mineirão é tão pior pasto, do que o Maracanã, tão pô. pasto. Exatamente. Pô, porque assim, o São Paulo estava na França. Lá chove pra caramba. Frio. Calor e frio, neve. E o gramado segura, pô. Aqui, clima Mas tem que tropical. resolver. Mas esse não é, assim, não vamos colocar também culpa só no gramado aí, não. O Flamengo teve muito abaixo na vamos partida entrar de nessa ontem. parte aí, vamos lá. Assim, tecnicamente, o Flamengo iniciou com a pressão em cima do Racing, jogou realmente com uma intensidade muito boa até os 30 minutos, mas depois o Racing começou a controlar um pouco mais a partida. O Flamengo, lógico, com a Arrascaeta e o Everton, traz essa condição técnica, principalmente pelo setor do meio-campo. Agora, quem fez uma grande partida? Gerson. Gerson fez uma grande partida, entendendo a movimentação dele, principalmente utilizando aquele lado esquerdo aberto, que ele conseguiu fazer a infiltração dentro da defesa, onde que saiu o primeiro gol, né? O passe para gol. E outro jogador que vem se destacando muito nesse elenco do Flamengo, vou citar 3, 4. O Wesley é um jogador que tem um futuro brilhante. Ele teve pouco tempo da base do Flamengo. Ontem com o Vidal a gente começou a fazer
um trabalho, pesquisa dentro do cenário desse atleta. Ele chegou no Flamengo há pouco tempo, tem 2 anos só. Sabe quem descobriu ele, né? Pouco tempo, não sabe. Sávio? Sabe, então pouco tempo de trabalho que ele tem dentro do clube de regata do Flamengo, eles conseguiram desenvolver muito potencial. Esse menino só está no profissional porque ele tem muita qualidade, porque ele é muito bom jogador. E ele vai ter que desenvolver ainda um pouco mais, porque ainda faltam algumas coisas de posicionamento, porque ele ataca muito bem, ele tem um vigor físico muito bom. Tecnicamente ele tem que melhorar o passe dele, principalmente na linha de fundo, que ele consegue chegar com facilidade. É um jogador que vai crescer, vai dar renda para o Flamengo, dinheiro. E vai ser jogador para jogar na seleção brasileira. Agora, Pulgar e o Fabrício Bruno dá uma segurança absurda para ele fazer essa movimentação. Pulgar deu um equilíbrio no setor do meio campo do Flamengo incrível. E o Fabrício Bruno, cara, vou te dizer, é o cara que mais evoluiu, mais cresceu nesse ano. Então, assim, esses 4 jogadores para mim nesse jogo foi os tu acha principais que o Fabrício jogadores. Bruno já tá melhor do que o do Red Bull? Que ele jogava muita bola lá também. Sim. Hoje sim. Hoje você vê que ele tá firme. Na hora que ele tem que jogar sério, ele joga sério lá. Na hora que ele tem que sair com a posse de bola, ele sai. Toda hora, ele não perde uma dividida. Impressionante o vigor Toda dele, hora ele consegue fazer a cobertura, leitura de jogo impressionante. Pô, rápido, não é aquele jogador lento, zagueiro pesado, não. Um jogador rápido, um jogador realmente que vem me chamando muita atenção e evoluindo demais, cara. Bigode, legal, só complementando, eu estava vendo ontem em algum lugar que ele ganhava R$150 há 2 anos atrás. Ajuda de custo. O Wesley, 150 ele jogava reais. no Atlético... Tubarão, né? Tubarão. Aí o Sávio, que é de Santa Catarina, também mexe com esse negócio, tem jogador e tal. Sim, é empresário. Descobriu, trouxe pro Flamengo, o moleque tá arrebentando. Sim. E ele tem muita sorte, você vai entender o que eu tô falando. Dele tá num grupo que tem isso aqui, ó, Davi Luiz, Felipe Luiz, que é lateral especialista, que vão conversar, não só o São Paulo, que é treinador, mas tem que gerir 30, mas o Felipe Luiz que tá ali no ônibus, tá no hotel com ele, vai conversar, vai explicar. São caras acima da média de fato. E ele faz, Getúlio, antes do Amendo até falar, ele faz uma função bem interessante, que ele acaba tirando a função do extremo, do ponta direita. Porque ele é tão agudo, cara, que ele consegue profundidade o tempo todo dentro da defesa do adversário. Tanto aberto na ponta, quanto ele por dentro. Quando a bola está do lado oposto, ele consegue infiltrar, olha só a penetração dele. Ele vai lá se infiltrando. Não, e como ele passa à frente do zagueiro, eu não sei. Com muita facilidade. Então é um menino realmente, cara, parabéns, Sávio. A gente fica feliz aí de conseguir ajudar um menino desse, pô, e você trazer e ver que o menino deu resultado, sabe? Que foi um grande ídolo, um irmão que Deus me deu na bola e um ídolo do futebol brasileiro mundial. Então a gente fica muito feliz. Bigode, quando saiu esse gol assim, a Bebel, que não sabe nada de futebol, tava com a mãe dela lá, minha sogra, gente boa, dona Beth, legal, recebeu o feriado todo. Falou assim, ih, o Malvadão voltou, porque foi um golaço. Foi. Mas aí depois veio o segundo tempo e É um jogo difícil também, né, gente? A gente tem que considerar que do outro lado tem um adversário que... Não achou que caiu muito no segundo tempo, não? Eu achei que o Flamengo tentou competir e conseguiu competir o tempo inteiro. Não foi brilhante, não foi tão criativo assim, mas conseguiu encontrar as alternativas em momentos difíceis do jogo. O Flamengo só foi chutar a primeira vez com 32 minutos do primeiro tempo, com o Ayrton Lucas, no gol, né? Chutar no gol do goleiro Arias. E eu acho que ontem o time teve muita dificuldade, até pela forma com que o Racing se portou dentro do campo, até tomar 1-0. Que foi como a forma do Racing? Lá atrás, esperando para tentar sair na boa. E o Racing conseguiu fazer isso em poucos lances do jogo, mas quando conseguiu, levou perigo. E eu acho que o mais importante nesse momento é a vitória. O Flamengo precisava vencer esse jogo de qualquer maneira. Primeiro, para dar um pouco mais de tranquilidade na Libertadores e, querendo ou não, para continuar nessa sequência invicta. 9 jogos de invencibilidade. O Dorleu falou muito bem. É o time da Série A que tem a maior sequência nesse momento. Voltou o Malvado? Não, ainda não. O Malvadão? Ainda não, ainda falta muita coisa, GV. Ainda tem... Eu acho que... Mas nível brasileiro. Só para eu complementar. Conclua. Eu tô há um ano aqui nesse banco. Quase sempre, o que eu peço para os treinadores do Flamengo, Vitor Pereira e agora o Sampaoli? Dá espaço para a garotada. E o São Paulo não gosta. Wesley fez um gol ontem, garoto. Vitor Hugo fez um gol ontem. Gosta como? Por que não dar espaço? No gol que tá bem, garoto. Garoto. Por que não dar espaço? Matheus França entrou bem, quase fez a jogada do gol, foi bem. De um possível gol do Pedro. Não é que a garotada seja a solução.
mas você precisa testar, você precisa dar minutagem. Historicamente, o Flamengo sempre teve base. Exatamente. Então, hoje você olha pro banco do Flamengo nesse jogo, por exemplo. Você tinha Matheus França, você tinha Vitor Hugo, tinha Matheus Gonçalves, André. Você tinha uma infinidade de jogadores da base. Cadê aquele volante que ele... Igor... Jesus estava no banco, mas aí o Sampaoli, eu não sei por que, prefere colocar o Vidal. Cara, ontem quando ele botou o Vidal, o meu vizinho gritou 3 casas pra cima. Não, eu escutei da minha casa. Mas é hora do Flamengo começar a pensar no Igor Jesus, da hora, né? Já. Porque ele sempre entra muito bem, é um garoto também da base. O Vidal, infelizmente, não vem no grande momento. Agora, assim, olhando até esse contexto da partida, o Flamengo oscilou muito, né? Em relação à manutenção, circulação da bola, fazer a infiltração, porque o adversário jogou em linha baixa realmente. Mas a gente falou logo no começo da semana em relação ao jogador que faz a grande diferença desse time, que é o Arrascaeta. E eu tinha mencionado sobre esse aspecto. O terceiro jogo, depois que ele voltou, é o desgaste maior que a gente tem. Tu falou mesmo ontem, cara. Porque aconteceu comigo. Então, por isso que eu falei que era a hora dele ter segurado o Arrascaeta contra o Vasco, porque ele tinha um jogo muito decisivo, que era contra o Racing. O Flamengo já tinha feito... Desculpa, não dá pra segurar o Arrascaeta contra o Vasco, né? O placar contra o Vasco de 4-0. Então, assim, poderia ter segurado o Arrascaeta. Então, assim, agora ele vai começar a deslanchar cada vez mais. Ele vai voltar a partir, importantíssimo agora, o grande momento que o Flamengo vai ter diante desse treinador para trabalhar, que vai ter a data FIFA, vai ter 10 dias para o Sampaoli trabalhar a equipe, que não teve até agora. É jogo em cima de jogo, não teve tempo para botar, recuperar quem precisa recuperar da lesão e trabalhar a parte física quem está precisando. Então, assim, vai ser importante o Flamengo terminar... Esse joguinho de domingo também é maneiro. Promete que tem essa muito. rixa aí. Exatamente. Renato Gaúcho que fala, se eu fosse estrangeiro, vocês estavam falando aí que eu era um mago. E aí o São Paulo tá 9 jogos invictos, mas perdendo, sendo questionado, e ele fala, se fosse brasileiro, vocês não estavam... Aí domingo tem. Ainda tem Suárez de um lado e Gabigol do outro. Ou Pedro. Da outra vez, ano passado, que eu fui falar que o Davi Luiz ia botar o Hulk no bolso. É melhor não falar não. Eu não vou falar assim, vou mudar. Será que o Fabrício Bruno, que eu concordo com a Tisson, tá voando, vai conseguir parar Luizito, pistoleiro Soares? Vamos ver se até o próprio Léo Pereira vai voltar ou não, né? Mas o Davi Luiz fez uma partida segura também. Foi bem falando firme, que ele não vai tirar Davi Luiz. O São Paulo guarda uma medalha. E com toda a razão, o Davi também. Sim, mas o São Paulo guarda uma medalha. O GV, você falou sobre medalha. É bom a gente frisar também, não deixar passar mais um jogo monstruoso do Gerson. Exatamente. Seja como homem pelo lado esquerdo, você tá fazendo essa cara pra mim aí, mas não adianta não, porque ele tá bem. Fazendo o cara, eu tô coçando o olho aqui, ó. Ele tá bem. E ele jogou ontem em algumas posições durante o jogo. Primeiro ele começou como... Isso não é ruim? Não, claro que não. O nome do cara é o Coringa, por que é ruim? Ele tem facilidade. O nome? Eu achei que o nome dele era Gerson. Não, é Coringa. É Coringa. Gerson mais conhecido como Coringa, né? Gerson Coringa. Não, agora ele virou o garoto do Pavãozinho, é Patu. Gerson é Patu. É cria. Nós é cria, não é criado, irmão. Nós é cria. Nós é cria, não é criado. Ainda. Assim como o Gerson. Assim como o Gerson. Como é que é? Joga pra lua que é sucesso. Joga, pode jogar, Beijo pro Negão Oi, tamo junto, irmão. Tranquilo, mas assim, brincadeiras à parte, o Gerson fez mais um grande jogo. E ele cresce muito quando ele joga como meia esquerda. Cara, mas ele tava tão mal no São Paulo. Esquerda, meia direita assim, também. Mas o Pulgar, né? Ele botou o Pulgar ali pra dar esse reforço. E você tem mais liberdade, né? Agora ele quer mais, né, Flávio? Você dá mais liberdade. Mas aí vai criando a parte física, vai ganhando confiança. E outra, a torcida vai abraçando a causa. Cada dividida que ele dava. Teve uma hora que ele saiu, desculpa, Flávio. Uma hora que ele deu uma arrancada por dentro. No jogo, assim, a gente consegue visualizar outras situações. Ele vinha correndo, o cara bateu o braço, ele meteu o braço no cara aqui, ó, me solta porque eu quero botar. O Vidal não viu porque tava com 10 cachorro-quente na mão nessa hora. Alô, Vidal, parceiro, fechamento. A Tia falou que tu acabou... Ô, Flávio, a Tia falou que ele acabou com tudo que tinha pra comer lá. Eu não duvido nada. Gente, do Vidal, não duvido nada. Tá classificado. Porque a última rodada, o Nublense, que é quem teria a chance... Pega o Racing na Argentina e tem que ganhar de 358-0. Sim. Assim, a não ser que o Racing, que eu não acredito nisso, vá de sacanagem, bote o Sub-15, que não pode, porque Libertadores tem inscrição. Não, mas mesmo assim, ele pode perder a vaga, pô. Se não ganhar, pode perder a liderança. A vaga não, pode perder a liderança. Isso é bom, a vaga não, a liderança. O Nhunhu... Ele vai pra Sul-Americana. Precisa ganhar do Racing em Avejaneda, né? Na Argentina. Sim. De muito, sim. E aí contando que o Flamengo vai vencer o Alcas em casa. Isso. Tá, né? Sim. Não, mas o Flamengo não pode ganhar. Assim,
O Flamengo ainda tem que perder. Tem que perder. Pra esse time ruim. Se o Flamengo perder no Maracanã desse time aqui também... Exatamente. Mas já ser líder ficou complicado. Pra ser líder, assim... Mas aí... Mas é importante, né? É porque você decide em casa, né? É importante. Quem é líder decide em casa, o segundo jogo é em casa. Então sequemos o Racing, todos somos Nublense, meu irmão, vai fazer um jogaço lá. Coisa que ele nunca o Flamengo, fez nessa no primeiro jogo contra o Alcas, tomou um gol de um cara mais velho que o Artista que tá com 50, lembra? O 2-1. Senhora, nem fala. Ainda bem que você o falou mais fortão velho, que entrou. Eu sou mais novo. Oitavas de final. Isso... aqui é o Flamengo, né? Não, mas não tem ainda, não tá matematicamente. Vamos usar, pô. Sim, mas é o Flamengo. Não, mas já claro. Tá, vamos lá. Atlético Nacional, Atlético Paranaense, Atlético Nacional da Colômbia. Olímpia do Paraguai, o time que o Felipe Melo gosta de enfrentar, eu também acho, Felipe. Boca, Bolívar, Estudiantes... Argentino Júnior. Desculpa, Argentino Júnior, confundi aqui. Independente Del Valle, Racing, Palmeiras. Cara... Tem pouco brasileiro, não? Mas é porque ainda falta uma rodada, né? Ainda tem o Atlético Mineiro que pode classificar, Flamengo que vai classificar, Fluminense. Isso é uma parcial. Isso, até hoje matematicamente. Até hoje, quem já carimbou. Colocando ali, Flamengo ali que já está carimbado também, vai pegar o Alcas, vai passar e já está classificado. Aí tem Atlético Mineiro e o próprio Fluminense, que também já está encaminhado. O meu filho, Bernardo, tem uma teoria que todo ano, que só foi um na verdade, que a final da Libertadores é no Maracanã, o Flamengo vai mal. Tomara que ele esteja errado, porque o outro ano ele queria muito ver a final, negócio de pandemia, não incluía mesmo. Mas esse ano não tem pandemia. Né? Tomara que aconteça. Esse ano eu queria um Fla-Flu, maior Fla-Flu de todos os tempos, final da Libertadores. Legal. O Gerson falou não sobre ser um Fla-Flu, mas sobre a possibilidade de jogar uma final de Libertadores no Rio de Janeiro. Imagina! Família Vapo toda lá, que o nome dele é Vapo, que o Flávio falou. Não, falei que era Coringa. Coringa Vapo, Gerson, né? O nome dele agora. Agora... Bota aí o Gerson. Não, Coringa Vapo. Vapo? Cada jogo é um sonho pra mim. Imagina uma final de Libertadores no Maracanã. Aqui no Rio de Janeiro, depois ali de ser campeão. Aí a gente sabe como é que é, né? Depois. A primeira é focar, a gente tem 3 competições, tá focado nas competições, como eu falei, eu sempre falo, tem que estar com o pezinho no chão, uma coisa de cada vez. Dá pra sonhar, jovens, com uma final Fla-Flu? Claro que dá, sonhar não custa nada, né? O meu sonho é tão... Não custa nada. Só tem esse pedaço, Pedrinho? Tá economizando também? Na hora que a gente tava se empolgando, Pedrinho. Todo dia. Brincadeira, Pedrinho. Sacanagem, Pedrinho. Mas é engraçado que quem eliminou o Flamengo em 2020, que a final foi no Maracanã, foi o próprio Racing, nas oitavas de final. E lembrando que nas oitavas de final desse ano também é sorteio, ou seja, pode ser duelo de times do mesmo grupo. Ou seja, nós podemos ter um Flamengo e Racing, mais uma vez, numas oitavas de final da Libertadores. Mas imagina também, vamos supor aí, imagina se da final Argentina, cara. Não, pelo amor de Deus, não, ninguém merece os caras virem aqui mais uma vez. Mais uma vez, não. Eu viajo no final de semana. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou pra Resende. Jesus Cristo. Vamos embora todo mundo com tudo que a gente viu ontem lá do River, pelo amor de Deus, vamos matar logo de uma vez por todas. Sampaoli explicando a situação do pequeno Soteldo, que é gigante na bola. Soteldo é um jogador que eu levei a Santos, mas a verdade é que Soteldo é um jogador que eu já tive no Santos, mas a verdade é que não é verdade que eu pedi ele aqui. É uma etapa agora de melhorar o plantel. Seguramente aparecerão jogadores novos nessa janela, mas a verdade é que não posso dar nomes aqui de jogadores que possam chegar. Mas Soteldo, reitero, que é um jogador que eu respeito e admiro muito e que fez uma grande temporada comigo no Santos. Mas Soteldo, reitero que é um jogador que eu respeto muito, admiro muito e que hizo uma grande temporada comigo em Santos. Nesse exato momento, senhores, o Flamengo já tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha, o Marinho ainda tá lá, tem o Matheus que entrou bem no jogo ontem. Hoje, Matheus, eles... Qual o plural de Matheus? Matheus. Eu acho que o Soteldo pode ser que infle demais ali o time, naquela posição ali eu tô... Cara, eu gosto do Soteldo. Não, eu também. Mas eu concordo com você nessa. Eu acho que, ainda mais com a chegada do Luiz Araújo, que chega agora no meio do ano, eu não acredito que tenha muito espaço pro Soteldo, Porque aí não. vai botar onde, tio? Não tem espaço. Mas ele é um jogador muito interessante, cara.
Ele faz essa função ali por dentro, né? Esse corredor central que a gente fala, né? Ah, ele joga por dentro? É. Eu achei que ele fosse mais... Eu vejo sempre ele pelas beiradas driblando. Não, ele tem porque ele consegue flutuar, né, dentro da própria partida. Ele consegue entrar pelas laterais vindo por dentro. Mas é um jogador que circula muito pelo corredor central. Tem uma qualidade técnica muito boa, acho, passa com muita qualidade. É um jogador muito interessante, né? Mas acho difícil ele querer sair do Santos, até o... Né, porque tá tendo um problema lá do Santos com o clube que... Tigres. O Tigres que detém os direitos dele. São 4 milhões de dólares, parece que tá dando um problema de dinheiro. O valor fixado, e o Santos parece que não tem essa bala toda para comprar o Soteldo, e aí ele teria despertado o interesse do Flamengo. Mas acho que o Sampaoli também ele deu uma despistada ali, né? Ele deu uma despistada. Fez uma temporada muito boa, mas nesse momento não tem nada, mas a gente também não sabe, né? Agora, o legal é falar se realmente está contratado, né? Agora eu vou dizer uma coisa para os senhores. O Flamengo tem o Igor Jesus, o Flamengo tem o Thiago Maia, o Gerson jogando bola, o Pulgar hoje é um dos melhores. Sim. E o Flamengo está disposto a pagar mais de 7 milhões de euros pelo Alan do Atlético Mineiro. Entre Flamengo e Alan, segundo a nossa apuração, tá tudo certo. Falta o Flamengo se entender com o Atlético Mineiro. O Alan é craque de bola. Craque. A minha pergunta é simples. Precisa? Só isso. Que ele é craque de bola, a gente sabe. Cara, eu dispensaria o Vidal e traria o Alan, que é um baita jogador, cara. Mas Vidal tem faz contrato, outras funções, é diferente do Igor Jesus. Ele é até diferente do Thiago Maia. O Thiago Maia fica mais fixo lá, de vez em quando ele sai. O Alan consegue fazer essa função tanto na parte um pouco mais avançada, como o primeiro homem. Ele faz aquela função da saída de bola com qualidade como terceiro, né? Então, assim, ele fez muito bem no Fluminense, fez bem no Atlético Mineiro. É um jogador que eu gosto muito também. Tem um potencial muito grande. Eu acho que valeria a pena. Como é que tira o Vidal? Tem contrato. Você empresta, doa. Manda ele lá pro Colo-Colo, que ele queria... Ele não queria ir embora lá? Cara, eu acho que o Vidal joga tanta bola, eu acho que ele tá numa fase ruim. Não, ele já jogou muita bola. Quando ele chegou no Flamengo, eu ele acho que tava bem. Eu acho que ele é muito bom jogador. Bom jogo. Mas no Flamengo ele não... Ele fez bons jogos, mas ele não conseguiu ter muita sequência. Não sei, talvez pela intensidade aqui do jogo. Da velocidade do jogo aqui no Brasil. Gosta do Alan? Acha que encaixa nesse time? Absolutamente. E eu tenho poder de fala porque eu vi o Alan quando ele veio do Liverpool, que ninguém conhecia ele, pro Fluminense. A pedido do Diniz. Ah, é verdade. Foi o Diniz que trouxe ele pro Brasil e aí ele foi pro Fluminense. Caraca, bem lembrado, Bigode. E aí eu acompanhei de perto o Alan e eu vi o crescimento dele. Sim. É um garoto ainda que tem muita capacidade. É uma formiguinha dentro do campo. Ele, com a bola, ele constrói pro time. Sem a bola, ele marca muito bem, ele ocupa bem os espaços. Será que foi essa escola inglesa que é muito tática e que ele passou lá? E a agressividade também na marcação. Eu acho que tem um pouco do Diniz também, cara. O Diniz, eu acho que foi um ponto de partida para ele aqui no Brasil que foi muito importante. Cara, eu lembro de jogos dele. Assim. Absurdo. Eu lembro que para ele, quando ele saiu do Fluminense, foi um grande problema, porque ele era um dos principais nomes do time. E aí o Fluminense tenta comprá-lo, mas aí houve um problema entre o Fluminense e o jogador, e aí ele se transferiu para o Atlético Mineiro. Mas para mim, um cara que chegaria, hoje é difícil dizer que ele chegaria para ser titular. Não, para ser titular porque você tem o Pulgar jogando muita bola de segundo e o Thiago Maia de primeiro homem também tá jogando. Mas para jogar 3 competições precisa de elenco. Exatamente. Então, mas por exemplo, às vezes ele quer tirar um jogador do setor do ataque, por exemplo. Ele pode utilizar, tirando Everton Ribeiro. Ele não estava jogando com o Matheus França? Isso. Everton Ribeiro. Ele pode colocar esses jogadores e deixando um pouco mais, até mesmo o Arrascaeta mais solto. Porque você dá uma fortalecida, porque ele sabe jogar por dentro, mas ele faz aquela circulação por fora, como o próprio Gerson vem fazendo. Com a bola o time abre, sem a bola o time vai fechando. E aí ele consegue circular entre os dois zagueiros do adversário, por trás das linhas que a gente fala. Sim. Então assim, é um jogador muito interessante, cara. E não podemos esquecer, tá falando do Alan, que é primeiro homem do meio, joga também de segundo, mas o De La Cruz... E ainda tem o De La Cruz, bem lembrado. O Flamengo. E o De La Cruz tem jogado de segundo homem lá no River. E o De La Cruz, a galera tá empolgada com ele. Jogou muito contra o Fluminense. Jogou muito. Então tá aí, né, meus amigos? Programa Donos da Bola Rio, repercutindo essa partida de ontem contra o Racing. Galera, assim, batendo um papo bem sincero com vocês aqui, eu acho que tem que ter paciência, entendeu? O Flamengo jogou uma partida muito difícil contra um adversário difícil que se recuou ali, se fechou e o Flamengo ganhou, cara.
assim, parece que a galera, sabe, com 40, 50 dias de trabalho só do Sampaoli, a galera quer que todos os jogos o Flamengo dê de 4 agora, só porque enfiou 4 não vai, não é assim, né? Tem que ter paciência, né? O trabalho tá saindo, né? E temos agora essa partida contra o Grêmio. Gente, atualização sobre o Alan forçando uma saída do Atlético Mineiro aí pro Flamengo, tá bem próximo do Flamengo conseguir a contratação, de repente até na data FIFA aí deve sair alguma coisa aí de anúncio do Flamengo sobre o Alan. Temos aí Nicolás de la Cruz, meus amigos, que o River ganhou, né? Então deve ser uma negociação que vai se arrastar mais um pouco. E sobre o Soteldo, é realmente aquilo que o Sampaoli falou, não tem nada, tá? Apesar do companheiro lá, o Célio Merlo, ter trago a informação que o Soteldo ia pintar, o Sampaoli pediu o Soteldo, com todo respeito a ele, mas eu não tenho essa notícia, beleza? Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.